A gente vai fazer até o dia 14 de agosto uma série de entrevistas especiais em alusão ao mês do advogado. E hoje nós recebemos uma convidada muito especial, uma das figuras mais marcantes da história do direito e até da política aqui em Mato Grosso do Sul. Ela foi a primeira e até hoje a única mulher a presidir a seccional da OAB em Mato Grosso do Sul. Participou de momentos históricos aí do nosso país e abriu caminhos para gerações de advogadas e advogados. Seja muito bem-vinda, doutora, aqui ao nosso programa 96 News. Obrigada. E a gente perguntava, né, doutora? Eu falei assim, mas o sobrenome da doutora está me lembrando aqui o técnico Fábio Carilli do Corinthians. É Carilli mesmo, né? Carilli mesmo. Doutora, vamos já começar aqui, né, Stephanie? Falando aí, a senhora escolheu o direito, né? Mais especificamente a advocacia criminal. Em uma época em que era um ambiente predominantemente masculino, né? Sim. O que motivou a senhora para essa escolha? Até porque tem dezenas, centenas e milhares, né, de acadêmicos aí ouvindo a gente. Né? Quais foram os primeiros desafios? O que motivou a senhora para começar assim? Olha, eu tinha um primo advogado em São Paulo, que naquele tempo até o curso superior era raro, né? Até porque não tinha faculdade, né, aqui. Então, eu vi esse primo quando ele vinha visitava a gente, e aquilo eu achava importantíssimo. E eu já, desde pequeno, não sei o motivo. Eu falava, você é advogado. Não podia ver um banquinho, já queria subir e discursar. Então, era um negócio muito meu, muito, não sei dizer como. Agora, doutora, como é que a gente vai para não ter medo de compor lá no tribunal do júri? Porque todo mundo olhando para a gente, falando ali, aquele, né, o não, outro já dá prepara. Medo, sim. Se eu te contar que o primeiro júri que eu fiz foi presidido pelo já falecido hoje desembargador Ataíde, que era juiz na época, né? E ele estimulou, vai fazer júri, tem que fazer. Eu era estagiária ainda. Fui fazer com o Juvencio César da Fonseca, que era defensor público. Olha só. Eu era estagiária da defensoria. Ele me estimulou, eu fui. Mas na hora de entrar no júri, eu falei, não vou conseguir. Não vou conseguir. Ele chamou lá, abriu tipo assim, um intervalinho, mandou me dar água, me acalmou, o Juvencio me acalmou e eu sentei de novo lá. Só que também depois, a hora que eu falei, tinha que puxar a blusa para parar, né? Eu vou até pedir perdão por não lembrar o fato completamente, mas recentemente, agora nas redes sociais, eu vi uma advogada que foi pela primeira vez fazer, né, ali a argumentação, e ela estava tão nervosa que ela pediu desculpas para a juíza, e ela disse, não, fica tranquila, aqui você é uma colega que está começando e a gente vai... E aí quase todo mundo chora naquela hora. Mas como é importante esse acolhimento, né, doutora? É muito importante. Isso a gente tinha muito na minha época, bastante, acho que ainda tem parcialmente, porque hoje o perfil do juiz é diferente. Não é como era antigamente, não. Mas era muito bem acolhido. Eu fiz 10 anos de advocacia criminal. Depois eu abandonei. Nesse período que eu abandonei foi o período que entrou muito processo de tráfico, muita procura, porque daí a gente faz nome no júri, acho que a gente tem que advogar para eles, porque está com um bom nome, bom trânsito, né? Aí eu, não, para o tráfico eu não advogo. Então eu larguei de advogar no crime. Ô, doutor, e tem muito isso nas séries que a gente assiste, né? Stephanie, Mabi, todos os nossos amigos ouvintes, que a gente vê ali aquele advogado e fala, não, isso não perde de jeito nenhum. Né? Isso cria uma responsabilidade muito grande. Aí esse excesso de procura e também deve criar aquela coisa de, puxa, e agora, hein? Vou manter essa invencibilidade até quando? A questão da invencibilidade, eu acho que a primeira conversa do advogado com o cliente é falar para o cliente as possibilidades. E as possibilidades nunca são 100% a favor do cliente. Mesmo que seja uma excelente causa, vamos dizer assim, a favor do cliente, você pode contar com uma batida de cabeça aí de juiz. Então, não dá. Porque você vê casos que até a promotoria pedindo absolvição, o réu é condenado. Então, você não pode contar com isso. Doutora, quando a senhora foi eleita presidente da OAB, foi uma votação histórica, né? A senhora teve mais votos que a soma de todos os seus adversários, né? Qual era o principal desafio da advocacia sul-mato-grossense naquele momento em que a senhora foi eleita? Era, vamos usar o termo assim meio chulo, era popularizar a ordem para o advogado. Fazer o advogado ver a ordem como a casa dele. Ele chegar, ele participar, ele falar com o presidente, ele dar palpite, dar opinião, influenciar de alguma maneira. Tinha muito poucas comissões e minoritariamente a participação. A participação era dos mesmos, sempre os mesmos, né? Então,
quando a proposta foi essa, a adesão foi muito grande. E eu costumo dizer que eu contei muito a meu favor, não é, vamos dizer assim, só a questão do que eu convidava o advogado a fazer, mas o fato de eu estar dando aula há muitos anos e ter muitos alunos já que se formaram e adentraram a OAB com a sua carteira. Porque eu comecei a dar aula sempre no 5º ano. Então, passavam pela minha mão todos. Eu me formei em 73 e dei aula em 75. Porque o meu estágio foi permanente no crime. Eu entrei no 2º, 3º ano já estagiando. Eu ia no fórum todo dia, não saía do fórum. Só não morava lá porque eu trabalhava de manhã. Doutora, você acredita que mudou o perfil? Olha a pergunta complicada, o perfil dos crimes. Eu estou dizendo isso porque a senhora nos conta aí dessa questão do crime organizado entrando e a senhora até, não vou dizer se recusa a fazer, mas algo que a gente não acredita, a gente não faz, né? Vou dizer a verdade para você, nem tão organizado era como é hoje. Era o crime, vamos dizer assim, eram os vários tipos de delito, né? E começou o tráfico. Assim, não nos moldes que você vê hoje, nem pensar, era uma agulha perto disso. Porque a gente vinha, né, doutora, de alguns crimes políticos que vinham acontecendo, alguns crimes, né, que ficaram marcados, né, e hoje meio que banalizou isso, né, hoje parece que fez errado, o outro tribunal paralelo julga, né, a vida do advogado não tá fácil não, doutora? Não tá, não. Eu acho muito difícil hoje, a advocacia no geral, não é só o crime tá muito difícil, mas a advocacia de um modo geral está muito difícil. Outra coisa, o monopólio de escritórios, né? Eu vejo muito isso. Aquela advocacia artesanal que meu escritório faz, alguns ainda fazem, está acabando. Eu comento sempre isso com os colegas de escritório. Eu tenho 6 lá comigo e a gente conversa, né? Ontem ainda a gente falava sobre a questão da inteligência artificial, o risco da inteligência artificial na advocacia. Eu vou aproveitar e já vou engatar essa pergunta então, doutora, que ela estava pronta aqui. Ó. A senhora também acompanhou todo esse processo da advocacia atravessar grandes transformações, né? Da máquina de escrever até a inteligência artificial. Da máquina de escrever que não era elétrica. Que não era elétrica, é daquela fitinha de carbono. Inclusive, o Errorex, né? Estou fascinada porque eu quero uma, não comprei ainda. Não esquece de comprar o Errorex. Vou comprar. Que é para você poder corrigir sem estragar o papel. E como que a senhora enxerga esse momento exato da profissão hoje, né? O que a senhora vê de oportunidade na inteligência artificial e esses cuidados que os novos advogados devem ter com essas ferramentas? É muito complicado, porque ao mesmo tempo que a inteligência artificial te possibilita estudar com mais facilidade, ler com mais facilidade, você corre um sério risco de ler o que não é, o que não deve ser lido, ou informações erradas, falsas. Não é? Então, vamos dizer assim, o livro era confiável. Hoje, o que você vê no computador, na verdade, a advocacia hoje está na mão, na palma da mão com o seu celular. Não é? Então, está muito perigoso, porque daí você pensa que é aquilo e não é. Isso é verdade. Teve um caso recente, né, Joel, que você comentou no programa de ontem, de a defesa de um time de futebol que encontrou um vídeo feito por inteligência artificial. Nós temos o chamado VAR, né, que é para repetir. E aí um jogador foi acusado de ter cometido uma violência, né? E aí um grupo de humoristas de rádio montou uma fala como se fosse a fala do VAR, defendendo ele de um jeito. E a defesa, doutor, levou isso para o Tribunal Desportivo. E chegou na hora avisar, bem na hora que eles estão fazendo a argumentação, avisaram que era inteligência artificial. A defesa acabou prejudicando no caso ali, não sei em que instância, como é que foi isso, mas aumenta demais esse risco. Né? Às vezes a facilidade, o que nos impõe facilidade, nos coloca em risco. Né? Isso. Você vê o assunto que apareceu do juiz que inseriu a sentença. Na sentença, pesquisa de inteligência artificial, aí ele inseriu uma matéria que não era atinente à sentença dele. E isso aconteceu com advogados também. Vem sendo noticiado esse fato. E a senhora também participou aí, que a gente chamou na virada do nosso bloco e na sua apresentação, esse de momentos... assunto vai render mais do que os 5 minutos que nós temos. Vamos deixar já avisado aqui? Vamos deixar avisado, então. Então a gente deixa avisado que, olha, a gente vai até às 8 Exatamente. E depois a gente continua no nosso canal no YouTube. Tanto esse trecho da entrevista que serve como uma abertura fica disponibilizado, quanto o que nós vamos discutir. O assunto que a Stephanie vai trazer agora, eu duvido que a gente coloque ele em 3, 4 minutos.
Então, então vamos mudar, vamos alterar a ordem, vamos deixar eu quero esse falar. Easter egg, esse presente para os nossos ouvintes para continuarem ouvindo a gente na live. É porque ela só ia falar, gente, da transformação da República. Exatamente, Né? De processo de impeachment, de etc. Né? E que a gente... Doutor, eu também vivenciei isso. Vivenciou, A gente né? vivenciou tudo. Não. O que nós vivenciamos, hein? Nós vimos 3 papas, nós vimos o João Paulo Rio, nós vimos a Rainha Elizabeth, nós estamos vivenciando tudo, né, Stephanie? Tudo. É uma era incrível, né, de Tudo acontecimentos condensado. históricos. Você não tem essa impressão que às vezes assim, parece que colocaram tudo condensado na nossa época? Ou às vezes a gente acha só que passou muito depressa, né? Doutora, a gente está chegando no final do nosso programa ao vivo agora, mas a Sim. gente já vai continuar no nosso canal no YouTube. Eu quero pedir para a senhora deixar um recado para os novos e novas advogadas que estão vindo aí nessa nova geração. O que a senhora traz da sua bagagem que a senhora gostaria de passar para eles? Primeiro, tem que ser muito persistente na advocacia. Sem você ter persistência, muita dedicação, você não sobrevive da advocacia. A advocacia não é uma profissão para fracos. Tem que ser muito forte. Porque se você tem uma decisão desfavorável hoje, você tem que ver aonde que foi a falha e por quê, ou se realmente tinha que ser desfavorável. Porque nem sempre seu cliente está totalmente certo, não é verdade? Tanto que você tem que ser claro para o cliente para dizer, ó, cuidado que não é bem por aí. E outra coisa que o advogado tem que ter, dedicação aos estudos. E muito cuidado hoje com a inteligência artificial, para não estudar informações falsas, não aderir a informações falsas, né? Porque quando era o livro estava ali. Você podia depois questionar até o autor. Hoje não. Hoje é tudo muito passageiro. Acabou de ter uma história aí de um advogado que fez vários vídeos informando, tal, e depois ele mesmo veio confessar que era tudo falso. É um perigo. E né? ele sabia que era falso. Ou seja, teve que recuar, contar a realidade. Agora, doutora, para aquele... A gente está com 1 minuto para encerrar e para ir depois para a nossa sequência. Para aquele advogado que está recém começando assim, ele já passou por um, por outro. O friozinho na barriga na hora de enfrentar ali a coisa, vai passar um dia ou isso é para sempre? Olha, tem advogado que passa, eu já ouvi colega dizer que não passa. Ouvi colega dizer que toda vez que ele for encarar uma audiência pesada, ele sente um certo mal-estar, um frio na barriga ou um batimento cardíaco mais acelerado, né? Então, alguns não passam, mas a grande maioria passa. Bom, muito obrigada, doutora. A gente recebeu hoje aqui no 96 News, abrindo a nossa série de entrevistas especiais em homenagem ao mês do advogado, a doutora Helenice Carilli. Muito obrigada pela sua presença, por compartilhar um pedacinho da sua história com a gente, É isso, que é eu que inspiradora para a nova geração também.